Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a segunda parte da parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Versículo de 1 a 13. E nós, na semana passada, falamos do versículo de 1 a 5, hoje vamos falar da passagem de 6 a 13. Então, vamos aqui aos versículos de hoje para que a gente possa entender aí a parte que nós vamos estudar hoje. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas as virgens levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós estamos falando aqui da parábola das 10 virgens, né? No início, elas ficaram aguardando o noivo, né? Elas ficaram lá aguardando o noivo, 10 eram prudentes e 10 eram loucas, conforme está aqui, né? No Evangelho, o termo utilizado aqui é esse. E aí, na hora que chega o noivo, algumas não estavam preparadas. E aconteceu o que nós acabamos de citar aqui. Vamos lá ao estudo. À meia-noite, um grito: eis o noivo! E aí Mateus escolheu com maestria os seus símbolos. O grande grito soou à meia-noite. Aí a noite é fria e longa, e já havia chegado a hora de trevas mais espessas, enquanto os discípulos dormiam profundamente. Ninguém esperaria que o cortejo nupcial começasse a tão avançadas horas, que o noivo planejaria isso. A meia-noite é o tempo para dormir e não para cortejos nupciais. A gente vai vendo aqui para tentar entender. O noivo disse que viria numa hora inesperada. A gente tem que lembrar disso. Jesus dizendo: olha, eu não sei a hora que eu vou, porque isso compete ao Pai, mas eu vou chegar. O próprio uso do vocabulário meia-noite, ele pode expressar o pensamento do autor de que a demora do segundo advento será longa. A gente já tem 2000 anos aguardando, né? E, realmente, conforme os padrões humanos, assim tem sido. A gente vai observando. Contudo, gente, o grito soou à meia-noite, em um momento não somente tardio e improvável, mas também inapropriado, dentro da nossa visão material, né? Quando Cristo voltar, apanhará a muitos, não é pouco não, muitos, inteiramente despreparados. A tranquilidade da morte cobrirá a face da terra, quando subitamente o grito rasgará o ar. Todos ouvirão, né? Esse grito espantará os homens e deixará aterrorizados. Vão deixar eles todos aterrorizados. Mas, para aqueles que foram fiéis, será um clamor de alegria. De fato, o fim de uma longa e cansativa noite. Aqueles que estão se preparando no dia a dia, tentando fazer a sua reforma íntima, tentando mudar como pessoa, esses vão estar preparados. Esse será um clamor de alegria. Agora, aqueles outros que estão vivendo a vida de qualquer maneira, que se drogam, que não estão aí para nada, que são egoístas, que são extremamente vaidosos, que só pensam em si, esses terão uma surpresa muito desagradável. E aí Mateus, ele enfatiza que a realidade da parúzia, né, ou a segunda vinda do Cristo, a despeito dos elementos aparentemente negativos da história, que antecederá esse grito, ele enfatiza isso. A trombeta soará, aparecerá no firmamento o sinal da vinda do Cristo. Isso é o que está no Evangelho. Haverá o grito e se disseminará a alegria no coração dos prudentes. Isso é o que está no Evangelho. Eu estou aqui falando o que está no Evangelho. Algumas pessoas querem interpretar de uma maneira, de outra, eu estou lendo aqui literalmente o que está no Evangelho. Buttrick, que é um pensador
contemporâneo, ele fala assim: o próprio cristianismo incorre em certo tipo de equívoco que consiste em preparar-se apenas para a morte, ao mesmo tempo que se está despreparado para a vida daqui e do além-túmulo. Temos que nos preparar para a vida no além-túmulo, chegar ao mundo espiritual em condições de estarmos em equilíbrio. As meia-noites da vida não são sinal de condenação. São a hora em que desce o céu para oferecer o regozijo, em substituição à exaustão humana. A meia-noite ela é simbólico. A meia-noite é a passagem de um dia para o outro. É um novo dia que está se iniciando. Se a gente pensar na nossa contagem de tempo, meia-noite significa o início de um novo dia, uma nova trajetória, o seguir para o amanhecer. Quando, porém, gente, irromper o grito, não haverá mais tempo para preparação. Quando dizer chegou o momento da regeneração, quem não está preparado, não está preparado. Não terá mais tempo, terá que ser degradado daqui. As tochas acesas haverão, então, de estampar alegria nas árvores e nas colinas, e o cortejo encaminhará para a casa do banquete. O que significa o banquete? A alegria de estar usufruindo de um mundo mais equilibrado. Mas aqueles que estiverem sem as suas lâmpadas serão deixados nas trevas. O que é a lâmpada? É a lâmpada interna, a iluminação própria. É a luz que emana de cada um de nós. Quem tiver essa luz, ficará. Quem não tiver, vai ser degradado. Quando finalmente chegarem à casa do banquete, a porta já terá sido fechada. Aqueles que forem negligentes, que na hora que a transição está acontecendo neste momento, não vai ter volta. Eu aceito Jesus, eu vou para a igreja, eu vou para a casa espírita. Já era, gente. Haverá perdido tempo. E aí vamos a uma outra frase. Suas lâmpadas. Quando a gente vai para o grego, a expressão é mais enfática. As próprias lâmpadas dela, ou significa a própria luz delas. Esse versículo, gente, destaca a preparação individual. Por isso que eu falo a luz da pessoa. As prudentes, cada uma de per si, se preparam cuidadosamente. O indivíduo que é prudente, é quem está falando das normas, mas vamos trazer para a nossa vida. Os indivíduos prudentes, eles estavam se preparando, fazendo a reforma íntima, preparação individual. Não poderiam ter preparado as lâmpadas das virgens nécias, as loucas, ainda que quisessem. Porque nós não podemos dar luz a ninguém, cada um tem a sua própria luz. Pois, embora o cristianismo ofereça essa salvação universal, esse crescimento para as pessoas, é muito claro que essa salvação seja individualmente aplicada. Cada indivíduo evolui por sua conta e não por conta dos outros. E embora ofereça uma esperança universal da parúzia, ou da segunda vinda do Cristo, e o encerramento justo e jubiloso do governo humano, conforme conhecemos atualmente, quando for implantada a verdadeira justiça, a verdadeira alegria e salvação, tudo isso precisa ser pessoalmente apropriado. Tem que estar na gente, não é no outro. A gente quer que o mundo melhore, mas o importante é que nós melhoremos para estarmos aptos a viver no mundo regenerado. A resposta de Jesus tem de ser individual. E nada deste mundo pode cancelar essa necessidade do coração. Nada. Ninguém, não vai ser Deus que vai escolher um ou outro. É o indivíduo que vai, por méritos, alcançar a regeneração. Nem o que a igreja possa conferir, nem o que possa decidir a comunidade cristã em geral, em favor de qualquer indivíduo. A comunidade como um todo, o pastor, o padre, o dirigente espírita, aquele ali eu quero levar porque ele é gente boa. Não, é pelo mérito, não é escolha, não é decisão de ninguém, é decisão do próprio indivíduo, não do terceiro. Cada qual terá de munir-se de azeite para a própria lâmpada, de luz interna. O azeite aí simboliza, na parábola, aquilo que fazia a luz ficar acesa. Era o combustível. Então, cada um terá que ter azeite para a própria lâmpada. E cada qual deve preparar o seu próprio pavio e acendê-lo. Como? Transformando a sua própria vida. Como é que a gente acende a luz interna? Fazendo caridade, fazendo reforma íntima, deixando de ser egoísta, deixando de ser orgulhoso, deixando de ser vaidoso. É assim. Durante o dia, gente, tanto as virgens prudentes como as nécias pareciam iguais. Mas é na calada da noite, na necessidade da luz, é que a gente vê a diferença. Só quando aconteceu aqui na parábola à meia-noite, quando soou o grito, é que se pôde distinguir entre elas quem era realmente
prudente e quem não era. No mundo vai ser a mesma coisa. Entre nós é a mesma coisa. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente não sabe quem é quem. É só quando aparecer a necessidade de comprovar a luz interna que a gente vai ver quem é quem. E Mateus fala assim, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso está lá no capítulo 24, versículo 44, a gente estudou isso. Quando ninguém estiver pensando, ele chega. E aí, e prepararam as suas lâmpadas. Outra frase. O que significa? Que elas puseram em ordem, ajeitando o pavio, fazendo a luz brilhar, pois a lâmpada se tinha apagado enquanto todas dormiam. As que estavam prontas, preparadas, ok. Entendeu? Então a gente tem que ter isso. E aí a gente vê um Trench, né, que é falando sobre parábolas, né, citando o Arn em seu livro, né, descreve lá um livro hindu, escreve uma cerimônia de casamento na Índia, onde relata uma história que ilustra esse texto. Após esperar-se por 2 ou 3 horas, finalmente, já perto da meia-noite, foi anunciado, tal como nas palavras das Escrituras, eis que chega o noivo. Saí ao encontro dele. Todas as pessoas empregadas acenderam, então, as suas lâmpadas e correram com essas lâmpadas nas mãos, a fim de ocuparem os seus respectivos lugares no cortejo. Algumas delas haviam perdido as suas lâmpadas e estavam despreparadas, mas agora era tarde demais para procurá-las e o cortejo foi embora. Então, a gente vê que em outras culturas, como o hinduísmo, também tem histórias que falam mais ou menos sobre essa parábola. Porque é o quê? Fiquem preparados, porque a hora ninguém sabe quando vai ser. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a parábola das 10 virgens, estamos na segunda parte. Semana passada nós falamos sobre a primeira parte, hoje estamos falando sobre a segunda parte. E na primeira aqui já falamos algum pouco na primeira parte dos nossos estudos, e agora estamos dando continuidade, viemos falando sobre cada uma das frases. Meia-noite, um grito, eis o noivo, as lâmpadas, prepararam suas lâmpadas. Agora vamos falar sobre o que as nécias loucas disseram. Elas tinham lâmpadas também. Todos nós temos alguma luz, que é um simbolismo dessa transformação que o cristianismo dá. Mas o azeite se acabara, e por isso mesmo não estavam preparadas para reunir-se ao cortejo nupcial. O que é as bodas com Cristo? É a transformação moral. Agora se pode reconhecer a sabedoria do grupo das virgens prudentes. Talvez, uma classe que vinha sendo desprezada, que acontece muito. O indivíduo, ele se transforma e ele passa a ser desprezado por mundo. Uns dizem que é fanático, uns dizem que é ortodoxo, uns dizem que é conservador. Porque o indivíduo está se transformando, ele fica diferente dos outros. Porque ele já não se agrada com certas coisas, já não vai mais para as paixões, não quer mais as badalações da noite, já não quer mais, muitas vezes, a bebida alcoólica, as drogas, a promiscuidade, e aí começa a ser muitas vezes desprezada. Essa alteração nas condições da história ensina uma lição de sabedoria, gente. As virgens prudentes é que estavam realmente esperando o noivo, sendo que as que tinham base devido à sua prudência. Quem tiver prudência, quem se preparar, estará pronto para a regeneração. Quem não, será banido. Né? As virgens prudentes, gente, elas estavam se preparando. Elas estavam realmente esperando o noivo, sendo que tinham base, devido à sua prudência, para participar da inquirição espiritual, das perguntas espirituais por meio do Espírito, porque elas estavam já buscando a espiritualização. A crise da noite revelava a diferença das duas classes. Uma diferença que a calma do dia não podia revelar. Porque quando está tudo tranquilo, todo mundo é muito parecido. Quando vem as crises, quando vem os momentos difíceis, que a gente vê a envergadura moral das pessoas. Né? Assim também, a crise da parúzia, que é a segunda vinda do Cristo, o advento do Cristo, revelará que alguns são prudentes e outros são loucos, nécios, imprudentes. E aí nessa parábola, o autor do Evangelho de Mateus, ele define certas modalidades de sabedoria. A prudência consiste em uma preparação espiritual e íntima.
mediante a graça do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É um ser? Não. O Espírito Santo, as energias transformadoras de Deus. No judaísmo, o Espírito Santo não é um ser como tem no catolicismo, como os nossos irmãos também evangélicos acreditam. No judaísmo, que é o termo utilizado, a gente tem que lembrar que Jesus está falando numa cultura judaica. Então, quando ele fala do Espírito Santo, ele fala da energia transformadora de Deus. A graça dessa energia transformadora de Deus que nos transforma quando nós nos colocamos à disposição com vontade de ser transformado, Deus nos auxilia. É essa energia que transforma que está se falando aqui. E essa prudência se manifesta na atitude da expectação, né? de estar preparado, de estar aguardando, né? E antecipação pela segunda vida. A gente está preparado, se antecipa, começa a fazer as coisas para quando chegar a regeneração, a gente está pronto. E o que naturalmente tem alicerce na correta compreensão da natureza da augusta pessoa do Cristo. E aí não basta, gente, o entendimento correto. Tem gente que sabe o evangelho de cor e salteado, entende o evangelho, mas não faz nada. Deve haver participação na mesma santidade que o caracteriza na terra. Nós temos que tentar ser semelhantes ao Cristo. As virgens prudentes são aquelas que têm participado dessa santidade, que estão se transformando, que fazem reforma íntima, reconhecendo a pessoa do Cristo e esperando ansiosamente essa volta, né? essa chegada da regeneração. Suas vasilhas conservam-se cheias de azeite, cheias de combustível, cheias de vontade de trabalhar no bem. Ao passo que as virgens nécias ou loucas ficavam desprovidas do azeite. Não tinha essa vontade, não tinha essa energia, não estavam aptas para ficar no mundo regenerado. Nossas lâmpadas estão se apagando, dizem as virgens nécias, as loucas. Uma tradução verdadeira do grego, pois não indica que a luz de suas lâmpadas se apagara completamente. Antes, estavam no processo de apagar-se. A luz da lâmpada das nécias começam a bruxulear, ou o quê? Começam a diminuir, a se apagar, morrendo pouco a pouco por falta de azeite, falta de combustível da fé, por falta de vontade de trabalhar no bem, de fazer a reforma íntima. A falsa profissão cristã, que tem muita gente que se diz cristã, tem muita gente que se diz espírita, é apenas uma luz bruxuleante. Há pessoas que se dizem espírita, mas não seguem os postulados, se diz cristão, mas não segue os postulados do cristianismo. E aí, qualquer momento, a ameaça apagar-se, e certamente não oferece nenhuma esperança de renovação ou de continuar queimando até a volta do noivo, do Cristo. São pessoas que são muito superficiais na fé, naquilo que acreditam, na seguir as coisas. E essas pessoas são extremamente perigosas. E aí, o que as prudentes respondem? Não. Eis uma resposta que foi simples, mas muito enfática. O que Jesus ensina aqui? Ele ensina que aquela atitude repulsiva, né, que há na inquirição espiritual e que provoca a expectação pelo seu retorno é uma questão inteiramente individual. Não tem como ninguém dar luz para ninguém. Nenhuma igreja pode conferir essa atitude de reação favorável, como também não pode ser passado ao redor de um membro para membro, de uma família para outra, por mais religiosos que sejam esses membros. Ninguém vai passar de coisa para outra. Eu não vou fazer meu filho ir para o mundo regenerado porque eu gosto dele. Ele tem que fazer a transformação dele. Isso é importante a gente ver. Em última análise, cada qual deverá produzir a própria prudência, a própria preparação. A cada um será dado segundo as suas obras, como disse o Cristo. Não existe azeite suficiente na vasilha de quem quer que seja para permitir distribuição com os outros. Ninguém consegue dar luz ao outro. Isso é uma conquista individual. Essa seca negação das virgens prudentes pode parecer até desumana e até anticristã, como alguns vão falar. Isso é anticristão, mas está no Evangelho. Mas o autor desse Evangelho, Mateus, ele queria ilustrar que as palavras de Jesus nesse passo ensinam uma lição central, focalizada sobre um dos fachos luminosos da experiência humana, a necessidade de cada um se preparar. Todos os detalhes dessa parábola são adicionados com a finalidade exclusiva de enfatizar essa grande lição, gente. Contudo, a preparação para o julgamento ou para os acontecimentos da segunda vinda, ou a preparação para a transição da morte,
será sempre uma questão individual. Nenhuma comunidade, por mais religiosa que possa ser, poderá fazer uma decisão coletiva nesse particular. Ninguém. E não adianta eu votar no tal centro espírita que lá é forte, porque lá vamos fazer ir para a regeneração. Não. É você. E alguns membros dessas comunidades, aqueles que levam suas lâmpadas, podem estar inteiramente destituídos do azeite. E, portanto, podem estar completamente despreparados para o segundo advento de Cristo. Não é porque tu está na religião que tu está pronto. É conforme você vive dentro da religião. Por todas essas razões, essa palavra ilustra a importância do individualismo no questão à evolução espiritual. Cada indivíduo tem valor imenso, sendo agente para consigo mesmo capaz de prestar um serviço pessoal e peculiar a Deus e à sua criação. Cada indivíduo pode e deve ser instrumento especial dotado do próprio desenvolvimento espiritual. Nenhuma das criaturas de Deus está destituída de importância individual. Isso requer prontidão e preparos pessoais. E aí a gente vai lá para o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Evidentemente ensina uma doutrina individual também. E fala assim: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. E aí é óbvio que esse nome não equivale ao novo nome do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, onde o nome é o foco, é o de Cristo, que certamente significa que para os fiéis serão proporcionadas novas revelações e entendimento acerca de Cristo. É isso aí. E aí, continuando, uma outra frase para dar tempo de a gente terminar. E de antes, certamente seria muito incomum uma loja abrir-se à meia-noite, embora em face do fato de a vida inteira se ter despertado pelo grito que anunciava a chegada do noivo. A gente tem que pensar que são vilas pequenas. Talvez até houvesse alguma pequena possibilidade de as virgens nessa ainda poderem adquirir o azeite. Porque simbolismo, o adquirir significa evoluir. O mais provável, porém, é que o autor desse evangelho tenha desejado ainda ilustrar a necessidade de preparação prévia, por ser evidente que à meia-noite, a hora prometida para o retorno do noivo, será tarde demais para que alguém comece a preparar-se. É falando da necessidade de nós hoje estarmos nos preparando. O clamor da meia-noite pode ser de alegria, pode ser de angústia, e a preparação prévia é que determinará se será de uma ou de outra maneira, gente. O conselho que é dado aqui pelas jovens prudentes foi um bom conselho, mas era impossível segui-lo devido ao adiantado da hora, à transformação que o mundo estava passando. E aí elas saem para comprar, né? As virgens prudentes aceitaram o conselho bom ou mau. A indicação parece mostrar que elas realmente encontraram o azeite. Foram se evoluir, mas quando elas foram se evoluir, mas já perderam a oportunidade, já tinham saído da terra. Mas o ensino claro da palavra é que isso aconteceu muito tarde. O cortejo já chegara na mansão onde se celebrava a festa. É tudo simbolismo, a gente tem que pensar nisso. E muito antes de chegarem as 5 virginés, a porta já fora fechada. E a porta se fechara porque todos os convivas que eram esperados já haviam chegado. Enquanto o cortejo prosseguia, enquanto as portas estavam abertas, as virgens prudentes estavam fazendo os preparativos que deveriam ter feito antes, quando ainda se mostrava negligência. Por conseguinte, só conseguirão preparar suas lâmpadas quando ainda não havia mais necessidade delas. É isso que está se falando. E aí chegam as nécias. Essa vida tinham sido capaz de adquirir até o azeite, mas a compra fora efetuada tarde demais. É simbolismo. Pois não só a porta fora fechada, mas também o noivo já observara os convidados e decidira que o número de visitantes já se completaram. E aí é interessante uma última frase. Não vos conheço. Aqui o noivo diz, não vos conheço. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, em uma passagem um tanto paralela, o Senhor disse, nunca vos conheci. Essa degradação não é realmente uma penalidade judicial por haverem as virgens chegado tarde demais, e sim uma inferência tirada à base de sua chegada tardia, de que não se tinham preparado, e que por isso mesmo não pertenciam ao cortejo inicial. E aí a passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 7, expressa o tom e as maneiras do noivo. Não me perturbe, a porta já foi fechada. Tá? Fechamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.